Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 1º de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo conteúdo novo. Você vai ficar antenado, recebendo avisos quando tiver um conteúdo novo. Tem muito conteúdo em termos de análise aqui todos os dias. E também você aproveitar bem o conteúdo existente, principalmente o conteúdo de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui sobre IBOV, mini índice, mini dólar PTR4 vale 3, seguido de BKBR3, NTCO3, SBFG3, BBDC4, VVR3, LWSA3, BRDT3, ABEV3 e PRIO3. Começando aqui, inclusive LWSA3 foi um ativo que foi selecionado dentro do meu perfil no Instagram. Aqui abaixo você pode, aí você tem no Instagram, @dvinvest, tem lá a votação todos os dias para você selecionar qual ativo que você quer que seja comentado na análise de fechamento do pregão. Antes de começar a análise aqui do Ibovespa, iniciar pelo Ibov, vou rodar aqui a vinheta e você já clica aí no joinha, aproveita esse momento da vinheta para clicar no joinha, dá uma curtida aqui na análise, dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado. Começando pelo Ibovespa. No dia de hoje, queda de 1,04%, seguindo na tendência de baixa de curto prazo. Pegando ali a questão primeiramente da projeção de queda da tendência do último pivô, a primeira projeção foi alcançada em 125.456, projeção de 61,8% desse movimento aqui de queda, a partir do 125.576. 127.576. Então, primeiro objetivo aqui, segundo objetivo de projeção, 124.163. Essa região aqui coincide com um topo anterior do gráfico diário, que é isso aqui, ó. Do gráfico diário não, do gráfico semanal, desculpa. Coincide, isso aqui é uma antiga resistência que pode funcionar como suporte, ou seja, na próxima semana, se o Ibovespa superar a máxima dessa semana, gera o que? Um fundo ascendente. Pode ir mais abaixo? Pode, até comentei sobre isso na análise especial do Ibovespa, o que esperar para a nossa bolsa no mês de julho, produzida nesta tarde, já divulgada aqui dentro do canal no YouTube. Se você não assistiu ainda, deixar aqui um link para você aqui na parte superior desse vídeo, para que você possa acessar essa análise especial do Ibovespa. Então, tem algum sinal de alta já em cima do nível de suporte que bateu? Não, não tem. Tem algum sinal que vai reverter? Não, não tem. Não tem nenhum sinal. Então, continua apontando mais para baixo no curtíssimo a curto prazo o Ibovespa. Para gerar algum sinal de recuperação, precisa superar o 127.203, sinalizar a quebra da sequência de máximas descendentes do gráfico diário. Seguindo para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, o que aconteceu aqui? Foi lá embaixo e superou a máxima, gerou um movimento longo de queda, depois saindo aqui dessa lateralização no formato de um triângulo de baixa, foi lá embaixo e gerou um sinal de alta. E está favorecendo o quê? Buscar a operação de compra de fundo ascendente, ou mesmo pivô de alta, mas principalmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu o pregão desse jeito, para cima, continuando aqui esse movimento de subida, mantém o foco em fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos para buscar a operação de compra. Chegou aqui na média, chegou aqui, ó, já planejando o próximo pregão, chegou na média, chegou em um patamar de resistência que depois da média antes da média tem retração de 38,2% em 126.340, depois tem 126.605 e 126.870. Então são os níveis de resistência onde pode parar de subir e começar a cair novamente, gerar um topo descendente, bate ali ou na média ou mais acima e gera um topo descendente e volta a cair. Se fizer isso aqui, fica mais para buscar a operação na ponta vendedora novamente no mini índice. Se abrir caindo, não olharia com bons olhos no primeiro momento não, para buscar já de cara a operação de venda. Olhar até para um gráfico de 10 minutos. E se abrir caindo, ainda estaria dentro de um cenário mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente acima dessa região aqui, ó. Antigo topo e antigo fundo.
Então, zona que tende a funcionar como suporte em conjunto com a média aqui. Agora, se voltar para baixo 125,930, beleza. Aí até olharia para fazer o quê? Venda de topo descendente. Animaria para fazer esse tipo de entrada. O ideal para venda seria acontecer o quê? Gera uma correção aqui no G60, depois joga ali, gera um topo descendente, seja na média, seja nas retrações, seja nos fundos aqui anteriores. Gerou sinal de baixa, favorece um pouco mais a operação na ponta vendedor. Mas enquanto estiver dentro desse movimento de subida aqui, foca em compra de day trade, fundo ascendente no gráfico de 10 de 5 minutos. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar perdeu a mínima de ontem e reverteu essa formação de topo, que é algo positivo, que aumentou a probabilidade de ter algo para cima. Por quê? Porque fechou acima da média, fechou acima dessa região aqui de antigo suporte proporcionada por um fundo anterior localizado ali na faixa do 5,027. Qual a próxima resistência para o dólar? 5,109,5. Depois disso, 5,142. Isso olhando para o gráfico diário. Para o próximo pregão, então fica mais para compra. Se abrir subindo, fica mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente, dá prioridade para o fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Abriu caindo, dá para trabalhar numa venda se perder a mínima dessa última hora de pregão? Até dá para buscar a operação de venda de topo descendente que seja mais para baixo do 5,056,5, ou seja, abaixo desse patamar. Como se viesse para baixo 5,056,5 lá no gráfico de 10 ou 5 minutos para buscar uma venda de topo descendente. Daria para se buscar esse tipo de entrada sem exigir muito para baixo. Por quê? Porque está dentro da tendência de alta no G60. E aqui teria média móvel, teria topo anterior como suporte na faixa ali do 5,040 até um patamar de 5,033,5, zona de suporte mais relevante. É a mesma coisa do mini índice lá que está subindo, fazendo a correção. Aqui seria uma correção para ter uma expectativa mais interessante ainda para novas operações na ponta compradora. Hoje abriu forte, abriu para baixo, veio aqui embaixo, reverteu algum fundo, proporcionou ali mais buscar a operação na ponta compradora. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje foi lá, superou a máxima do que no anterior, ganhou força para baixo e fechou em queda de 1,39%. A ação vai começando a dar os seus sinais de enfraquecimento da tendência de alta. Por que dando esses sinais? Por conta da superar um topo aqui anterior e não ir muito longe. Agora supera e já nem vai longe, já gera um candle de baixa, basicamente aqui um engolfo de baixa. E a perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de queda. Por exemplo, estando comprado no swing trade, a perda da mínima desse candle de hoje, que é 28,92, seria um ponto de... O stop ali em 28,91 seria um ponto de saída. Se quiser trabalhar com stop mais bem protegido, abaixo da mínima do último fundo ascendente, que anularia a tendência de alta, inclusive reverteria para uma tendência de baixa, uma sinalização de um topo duplo, dois topos na mesma faixa de preço, e a perda da mínima do fundo que fica entre esses dois topos. Criaria uma expectativa um pouco mais de correção para PETR4. Depois de Petro, vamos falar aqui de Vale 3, que também no pregão de hoje gerou um baita engolfo de baixo, mais um igual aqui. Mas para mim tudo isso aqui vai ficando um processo mais de correção dessa forte alta, que pode durar mais alguns dias. Como por exemplo aqui tem 4 corrigindo, mais uns 2 dias. Então se ficar aqui, por exemplo, mais uns 2 dias aqui ainda sem ganhar muita força para baixo, ainda fica mais para você buscar ou compra de pivô de alta na próxima semana ou fundo ascendente também na próxima semana. Mas teria que ter mais 2 candles aí de correção, máximas descendentes preferencialmente. Para quem está comprado, Dalton, o que eu faço? Estou comprado. Você pode deixar o stop aqui, abaixo da última correção. Ou se fechar abaixo da média, gerar nova mínima. Também outra alternativa. Ah, mas eu quero antecipar, quero sair após a perda da mínima desse pregão. Também é outra forma de saída. Para quem está comprado no swing trade. BK. Lembrando que a tendência da Vale 3 está indefinida no curto prazo. BKBR3. Recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada baseada em quê? Na tendência de alta do papel. Topos e fundos ascendentes. Recuou, testou aqui 2 pontos de topo anterior, gerou esse baita movimento para cima, recua novamente, testa a média e gera de novo um sinal de alta, um fundo ascendente na superação da máxima de ontem 12,11. Passando os dados então desta compra, deixar aqui os dados dessa compra, cadê aqui? O controle está aqui. Compra executada ali por volta dos 12,12, fechou abaixo em 11,92. Stop em R$ 11,70.
objetivo em R$ 12,96 e alocando não, o risco dessa operação 3,47%, alocando 14% do capital total nessa operação. Seguimos comprado em SBFG3 e NTCO3 que eu vou comentar aqui agora. Então temos aí uma compra que foi executada hoje e temos duas compras em andamento. Primeiramente aqui falando de NTCO3, que terminou o pregão aí com alta de 0,85%. Terminou com alta de 0,75%, mantendo a expectativa um pouco mais positiva, voltando para cima da média. Ou seja, fechou abaixo da média móvel 3 períodos aqui, não fez nova mínima. Fechou de novo abaixo, não fez nova mínima. Então vamos ver se ela consegue agora deslanchar para cima, que seria algo mais positivo. O que seria mais negativo é, de novo, voltar para baixo da média. Perder a mínima do candle que voltou para cima da média, que seria oscilar para baixo de R$ 56,25. Mas seguimos comprado no papel e SBFG3, que terminou o pregão de hoje com alta de 0,24%. Até tanto Natura quanto que terminou com alta de 0,8%, quanto SBFG3, algo bom porque o Ibov caiu mais de 1%, na faixa de 1%. Está caindo aí na faixa de 1%. Então, sinal aí mais negativo para o Ibovespa e duas ações aqui a gente está comprado, que a gente já estava comprado, terminado o pregão de forma positiva. Então seguimos comprado no papel e vocês viram ali os dados da entrada, de stop, objetivo, no controle das operações, que é divulgado diariamente dentro do aplicativo DV Invest. Você pode baixar o aplicativo aqui na descrição desse vídeo, você tem um link. Bradesco, BBDC4, mais um dia de queda de 1,44%, movimento já longo de baixa, semanal, acabou de sair o leilão de fechamento, 1,24% de queda, em cima de um nível de suporte de topo anterior no gráfico semanal e média móvel 3 períodos. Será que vai fechar abaixo ou acima da média nessa semana? Pregão de amanhã vai nos dizer. Para Bradesco gerar alguma sinalização de alta contra a atual tendência de baixa do gráfico diário, que é de curto prazo, ele precisa superar a máxima de hoje, que está em 25,84. Enquanto isso não acontecer, ainda não tem sinal de alta no papel, não tem uma confirmação de um sinal que aumentará a chance de se ter um movimento de recuperação desta queda que saiu daqui e veio até aqui por enquanto. Uma queda aí, por exemplo, da máxima para a mínima, a ação vem escorregando ali uns 12%. Na próxima semana gera inclusive possibilidade de compra pelo gráfico semanal se superar a máxima dessa semana, um fundo ascendente, a favor da tendência de alta de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal. Depois de Bradesco, Via Varejo, que terminou o pregão de hoje com queda de 2,09%, testando aqui o topo anterior, testando a média móvel 13 períodos. Opa, já vou entrar comprando? Eu vou aguardar. Eu, no meu caso, vou aguardar algum sinal de alta, que é o que eu falei de Bradesco, superar a máxima do que no anterior. Pode até ser na segunda-feira, ou seja, sexta-feira fica um candle aqui de indefinição e na segunda-feira supera a máxima desse candle, abriria uma compra de swing trade nessa ação. Mas agora já abriria a compra? Não, eu vou aguardar essa sinalização de alta. E se superar essa máxima aqui? É uma das alternativas de entrada. O chato é que o stop vai ficar longo, ou enfim, eu gostaria de ver um candle menor do que esse aqui para ter uma melhor relação risco-retorno, entrar um pouquinho mais distante da região dessa resistência aqui, que é em torno de 16,20, e também lá dos próximos níveis de resistência do gráfico semanal, que é 16,80 e 17,15. LWSA, próximo suporte, só para mencionar, o suporte vai aqui dos 15,35 a 15,29. Depois desse suporte aí, vou pegar até o número do Fibonacci aqui em cima desse movimento de subida. Próximo suporte em 15,11. Está já na retração de 50% do que subiu. Tá? O próximo ativo, o Localweb, LWSA3, que foi uma escolha lá nos stories do meu perfil @dvinvest no Instagram. Se você ainda não segue, segue lá o perfil. Tem bastante coisa legal que é publicada lá diariamente, né? Sempre que possível, diariamente eu estou buscando colocar algo lá que gere algum valor. Localweb, o que Localweb está fazendo? A Localweb vinha numa tendência de alta e com esse topo abaixo ou no mesmo nível do topo anterior, ela gera uma tendência indefinida. E se ela perder essa mínima aqui, ela confirma uma tendência de baixa, tecnicamente falando, uma tendência de baixa de curto prazo. Tem possibilidade de compra agora no papel? Para mim não. Se quem está comprado, por exemplo, quiser trabalhar com stop, é abaixo da mínima desse candle aqui. Stop abaixo de um suporte seria em R$ 25,85 quem está comprado no swing trade. Para buscar uma nova entrada nessa ação,
ou só no rompimento disso aqui tudo, ou enfim, sendo mais agressivo, se chegar aqui nesse nível aqui, gerar algum candle de alta na sequência, ter mais 1 a 2 candles aqui, e depois gerar uma superação da máxima do candle anterior sendo mais arrojado, que já não vai ter uma tendência de alta apoiando. BRDT3, gráfico diário, retomando o que eu falei lá da Local Web, que está fazendo assim esse movimento aqui, ó, topo no mesmo nível do topo anterior, aqui um pouquinho mais longo o movimento, bate no suporte, perde até a mínima ali e gera esse candle para cima, ou seja, superação dessa máxima aqui. Sendo mais agressivo, seria isso a ideia lá da Local Web, de entrada com stop aqui embaixo. A ação gerou um baita candle de alta, um belo rompimento de 2 topos anteriores no início do movimento de subida, está bem alinhada para cima o papel. E com esse fechamento, para quem está comprado, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje em R$ 27,03. Para quem está de fora, dá para comprar e também botar o stop aqui embaixo? Dá para fazer isso aqui, colocando, exigindo não muito para cima, na faixa de 1 para 1,5. Ou seja, o tamanho do seu stop, se for 5%, coloca 7,5% de objetivo a partir do seu ponto de entrada. É só uma ideia, uma sugestão de relação risco-retorno, porque é um candle grande, um stop grande. Qual outra forma de tentar pegar um stop mais curto? Aguardar um recuo do G60, que proporcione sinalização de alta de fundo ascendente mais próximo da média ou da região de topos que foram rompidos. Próxima, só para também falar aqui, em termos de projeção de alta desse retângulo que foi montado aqui, vou pegar até projeção um pouco menor, que seria isso aqui, ó, pegar o ponto que foi testado nos 2 topos e o ponto que foi testado nos 2 fundos. Então, pegando essa altura e projetando ela aqui para cima, qual é a projeção de alta? A projeção de alta está em R$ 29,97, lá perto dos R$ 30. Então, se você entra em 28,60, coloca o stop aqui de 5,6%, para chegar aqui já é uma relação de retorno desfavorável, na faixa de 4,74%. Eu falei ali 7,5%, mas vai ser lá na casa dos 8% em termos de projeção para gerar 1 para 1,5, uma melhor relação risco-retorno. Então o G60, se der oportunidade de entrar mais abaixo, melhor ainda. Próximo ativo, Ambev, a BEV3, que está naquela situação de BBDC4, que fez um movimento longo para baixo, só que aqui já enfraqueceu a queda. Gerou um candle de engolfo de alta no pregão de hoje, encobrindo o corpo do candle lá, um corpo pequeno. Superação da máxima desse candle cria uma expectativa de recuperação do preço, de ter um movimento de subida, mas ainda contra a tendência de baixa de curto prazo. Está no ponto importante ali no gráfico semanal, aqui ó, bateu no ponto importante, então ela pode gerar algum processo de recuperação. Semana que vem, se superar a máxima dessa semana, seria um sinal extra de recuperação. Qualquer que seja a compra aqui no gráfico diário vai ser uma compra contra a tendência de curto prazo, o stop fica abaixo da mínima desse candle, tentando pegar algo para cima, sabendo que vai ter um desafio imediato ali por volta dos 17,63 a 17,80, onde tem a média móvel 13 períodos, 17,84 zona de resistência. A BEV3 já foi, então agora eu vou falar de Prio 3. Belo pregão para cima, alta de 5,39% no papel. Ganhou bastante força aqui no dia de hoje, gerando o quê? Ó, ela vinha aqui na tendência de... Vou até colocar certinho o movimento. Vinha aqui na tendência de baixa, daqui para cá, e aí veio tendência aqui de baixo. Manteve topo descendente, mas na hora que era para gerar mais um pivô de baixa, ela reverteu isso e gerou um fundo duplo, criando uma nova tendência de alta de curto prazo, uma expectativa de subida, semanal gerando ali um fundo em cima da média, então algo positivo. Então, uma das possibilidades que eu comentei hoje no radar do mercado, às 10h45, que a compra que mais se encaixaria seria de curto para médio prazo, com esse fundo ascendente no gráfico semanal, tentando pegar um position trade de 3 a 10 semanas com stop aqui para baixo da mínima desse fundo, que ficaria ali na faixa dos R$18,47. Então foi o comentário que eu fiz no radar do mercado hoje às 10h45 aqui no canal mesmo. E projetando aqui esse fundo duplo, onde é que pode estar o objetivo desse fundo duplo? Vou pegar o fundo um pouquinho mais alto. A projeção de alta desse fundo duplo, que é a altura ali, está em R$ 21,56. Então, projeção de curto prazo, curtíssimo a curto prazo, na faixa dos R$ 21,56 para Prio 3. Então, tendência de alta de curto prazo retomada, sinalização positiva a favor da tendência de alta de curto a médio prazo, gráfico semanal, mensal em tendência de alta. Então, o ativo volta a ficar alinhado para cima em diferentes prazos operacionais.
Quem está comprado, quem comprou rompimento, só pelo que dado, quero o stop pelo gráfico diário. Então coloca o stop abaixo da mínima de hoje. Não seria tão legal ela voltar para baixo da mínima do pregão de hoje. Um candle que faz um candle de força com rompimento forte aí para cima desse topo anterior. Então fica ali o stop em R$18,69. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.